Alô, massa rubro-negra, minha nação querida, estamos juntinhos, eu e você e eu aqui no canal que mais cresce no YouTube, o Covil Rubro-Negro. Hoje noite feliz, o Flamengo venceu a partida contra o Nublense, aquele time chileno, 2-0 no Maracanã, e parece que as coisas estão realmente voltando ao normal. Esse é o tema da nossa resenha de hoje. Roda a vinheta. Para que a gente possa falar a respeito do jogo, eu vou chamar aqui aquele que sabe tudo de futebol e mais um pouco, Marcelo José. Fala aí, beleza? E aí? Beleza, Xande Mengão, uma vitória importante, 3 pontos somados no grupo A da Copa Libertadores, mas a atuação ficou devendo um pouco. Mas daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a atuação do time do Flamengo, porque eu quero falar com você, meu amigo, você, minha amiga, que ainda não se inscreveu no canal. Não perca tempo, inscreva-se já, curta os nossos vídeos, ative o sininho e não perca nenhuma das atualizações do canal Covil Rubro-Negro, o canal que mais cresce no YouTube. Acompanhe a gente também nas redes sociais, lá no Facebook, lá no Instagram, lá no TikTok. Você tem o melhor conteúdo do Mengão nas redes sociais. Xande Mengão, uma vitória importante, mas a atuação foi sofrível no Flamengo, hein? Eu acredito até que por conta ainda do momento de adaptação aí do treinador, né, daquilo que o São Paulo quer implantar no Flamengo, o Flamengo hoje jogou tanto com 3 zagueiros como uma linha de 4, jogando com 2 zagueiros. E eu percebi que no primeiro tempo, né, até jogando com 3 zagueiros, o time foi melhor, né, em termos ofensivos. Algumas atuações estranhas, como por exemplo a do Marinho, ninguém esperava, né, aquilo ali, que o São Paulo colocasse ele como um ala, né, e afinal de contas até ele foi ali aquele que deu assistência para os 2 gols, né, da partida, do Pedro. E enfim, mas assim, no segundo tempo o Flamengo praticamente manteve ali, né, aquele resultado. Poucas vezes foi ao gol. O Flamengo realmente não demonstrou, né, aquele futebol que vinha, né, antes da era Vitor Pereira, vinha apresentando, né? Mas eu acredito, Marcelo, que tem que dar tempo ao tempo, né? Porque a gente percebeu uma diferença muito grande, principalmente em termos de postura do treinador, né? O treinador ali na beira do campo o tempo todo, gritando, indo para um lado e indo para o outro. E a torcida gosta disso, né? Percebe-se que ele realmente vestiu o manto sagrado. Então, eu acho que agora é aguardar um pouco, né? E vamos ver aí essas próximas partidas o que vai acontecer, né? Mas é isso. Você também concorda? Achou que houve essa mudança, né? Porque, olha, Marcelo, vou falar para você em relação ao Vitor Pereira. Esse técnico era muito ruim mesmo, muito ruim, porque o Flamengo utilizou o mesmo esquema que o Vitor Pereira vinha utilizando, só que o comportamento, né, dos jogadores foi completamente diferente. Aquela apatia, aquela vela apagada, né, que a gente via ali nos jogadores, hoje não. Hoje a gente viu, né, um time bem posicionado, né, os jogadores ali correndo atrás da bola, portanto que o Flamengo voltou a ter posse de bola, né, mas não foi aquilo que nós realmente esperávamos, né? O efeito Sampaoli nós já percebemos no domingo passado. O Flamengo foi totalmente diferente no jogo contra o Coritiba, embora fosse também um time que não fez, não incomodou o time do Flamengo na partida, mas os jogadores se comportaram de forma diferente no jogo, né? Então, já no domingo nós já percebemos uma mudança, né, de postura dos jogadores do Flamengo dentro de campo. Hoje nós continuamos percebendo essa mudança de postura e também a mudança de postura do nosso técnico, né? Não era um técnico passivo,
como era o Vitor Pereira, um técnico, pelo contrário, né, ligado no 320, andando de um lado para o outro, reclamando e puxando e chamando os jogadores na beira do campo. E é isso, esse é o perfil de um treinador do Flamengo, né? Realmente, esse é o perfil. Mas o Sampaoli, ele surpreendeu na escalação do time, colocando 3 zagueiros, né? 2 alas, sendo que um ala era o Marinho pela direita, né? O Ayrton Lucas pela esquerda, a gente já está acostumado a ver como ala, né? O Vitor Pereira sempre utilizava esse esquema com 3 zagueiros, e o Ayrton Lucas na ala esquerda. Mas na ala direita, ele não colocou o Varela, não colocou o Wesley e colocou o Marinho na lateral direita. Ele teve só força de vontade, né? Participou aí do primeiro gol do Flamengo no cruzamento, mas não teve uma atuação de gala, né? O Marinho colocou 3 volantes, né? Para quem não estava satisfeito com 2, né? Ele colocou 3 volantes no jogo de hoje, iniciando a partida de hoje. O Thiago Maia, o Vidal e também o Gerson. O Vidal até um pouco mais adiantado, né? E 2 atacantes, Pedro e Gabigol. Aos 15 minutos do segundo tempo, quando já estava 2-0 o Flamengo, ele fez as substituições e voltou para a linha de 4 com 2 zagueiros. Então, o time já não rendeu tanto quanto estava rendendo antes, não por conta do esquema tático, mas por conta da própria motivação do jogo, já que o Nublense também não incomodou, o Nublense sequer chutou ao gol do goleiro Santos. Mas vamos aos melhores momentos, senhor? Vamos lá. O Flamengo começou pressionando, logo aos 6 minutos da defesa, e evitar aí o que seria o primeiro gol do Flamengo. Marcelo, você não acha que isso aí foi pênalti? Eu acho. Eu tenho aqui a mesma jogada. O VAR sequer chamou o árbitro para rever o lance, né? Vamos falar, inclusive, nós vamos falar a respeito do VAR hoje. Né? Eu tenho esse lance aqui, por ele vem e derruba ele. Isso é pênalti. Pênalti. O VAR, né, poderia pelo menos chamar o árbitro, né, para constatar isso na câmera, mas nem isso aconteceu. Né? Então o jogo correu e logo aos 10 minutos de jogo, Thiago Maia recuperou uma bola, né, da de fundo do gol. Pedro, 1-0 Flamengo, um gol que abriu, né, caminho para a vitória rubro-negra. Mas o Flamengo continuou pressionando. Aos 22 minutos, Pedro repôs escanteio. Aos 35 minutos, Vidal passa para Gabigol, que devolve para Vidal. O chute sai em cima do Gerson, que toca, dá aquele toquinho de categoria e quase surpreende o goleiro do Nublense. O segundo gol saiu aos 37 minutos, fazendo seu segundo gol na partida. Flamengo 2, Nublense 0. Assim terminou o primeiro tempo. Flamengo em vantagem, 2-0, e se esperava que o Flamengo fosse para cima, até para fazer saldo de gols, né, melhorar a sua situação no Grupo A da Copa Libertadores. Mas o primeiro lance de perigo do Flamengo aconteceu somente aos 25 minutos da segunda etapa. Gerson toca para Everton Cebolinha, que tenta fazer a jogada, né? Abre e chuta forte, né? A bola passa longe da meta do goleiro do Nublense, mas o Flamengo perdeu ali uma bela oportunidade, que poderia ter saído o terceiro gol. Aos 27 minutos do segundo tempo, Gerson cruzou uma bola para a área e Everton Cebolinha chutou, e o Pedro quase que pega o rebote, o goleiro se antecipou também e tocou para escanteio, num lance parecido com o lance do Gabigol na primeira etapa. Né? Também poderia o árbitro rever esse lance, porque realmente foi um lance de dividida e dividida dentro da área. Né? Poderia ser marcado o pênalti, que poderia dar essa vitória mais ampla do time do Flamengo, conquistando aí um bom saldo de gols. E o Flamengo ainda teve uma outra oportunidade, invalidando o gol do Flamengo. Ele marcou falta do Everton Ribeiro lá no início do lance, coisa que ele não marcou durante o jogo, e olha que ele estava a um metro da jogada. Foi o 6º gol anulado do Flamengo na temporada pelo VAR, Xande. Eu prestei atenção no lance
Eu acho que o Everton Ribeiro, ele nem tocou na perna do jogador. Agora, é o que você falou, né? O mais estranho disso tudo, né, é que o juiz, o árbitro da partida, vinha pitando até relativamente bem. E ele estava numa posição que ele estava de frente para o jogador do Blense. Então ele viu o lance. E aí eu fico me questionando, né? Por que o VAR chama nessa hora? Porque se o juiz, se o árbitro, ele tem certeza que não aconteceu absolutamente nada, por que ele vai? Quem é a autoridade máxima em campo? Não é o árbitro, não é o juiz? Então, se o juiz viu e ele, contanto que ele deixou correr o lance, né? O gol saiu, foi comemorado. Quando o jogador do Flamengo, o Everton Ribeiro, volta para o campo para dar início ao jogo novamente, aí o VAR chama e manda ele ver lá no monitor, ele vê 300 vezes no monitor, quer dizer, em lances que realmente trariam uma certa dúvida, mas ele viu, Marcelo, ele viu o lance na cara dele. E qual é a autoridade, qual é a moral que esse árbitro tem, então? Ele não é a autoridade máxima dentro do campo? Não é ele que decide ou é o VAR que decide as coisas? Ele escuta uma conversinha, o árbitro manda ele, o árbitro de vídeo manda ele checar e aí marca uma falta que estava na cara dele, meu amigo. Estava na cara dele. Então fica difícil, porque realmente é uma situação que trouxe um certo prejuízo. Tudo bem, o time estava ganhando de 2-0, né, seria o terceiro gol, mas de certa forma acabou, né, prejudicando o time do Flamengo, porque esse time chileno ele não joga absolutamente nada. Inclusive hoje eu acho que não houve nem um parâmetro, né, para que a gente pudesse aqui ficar discutindo uma evolução tática do time. Não, porque esse time do Chile aí, esse Nublense, eles não jogam nada. É um time que pouco teve a posse de bola, chutou poucas vezes, se não me engano, uma vez só pro gol. Assim, não houve prejuízo. Mas isso preocupa. Você imagina se isso numa partida decisiva, por exemplo, da Copa Libertadores, né? Se é uma partida decisiva, 0-0, o Flamengo faz o gol e o árbitro faz uma lambança dessa. E aí, como é que fica? Né? Foi um festival de erro, né? Festival de erro, porque o VAR não podia chamar. Porque não era lance para chamar o árbitro, porque o árbitro estava em cima do lance. E o árbitro, o árbitro desautorizou a própria arbitragem dele. A própria autoridade dele. A própria autoridade dele, porque no lance em si, que ele estava a 1 metro da jogada, né? Ele não estava mal colocado nem longe da jogada, não. Estava a 1 metro ali da jogada, ele não marcou absolutamente nada. Então foi erro em cima de erro. Então por que ele não chamou o VAR na hora do pênalti do Gabigol? Por quê? Por que ele não chamou o VAR ali? Então, meu amigo, é lambança em cima de lambança mesmo. É verdade. É um árbitro que está acostumado à lambança, né? Nós, torcedores do Flamengo, nós conhecemos bem esse árbitro, Vilmar Roldan, foi o mesmo que apitou a final da Copa Sul-Americana, em que nós perdemos no Maracanã, né, para o Independiente da Argentina. Ele inventou um pênalti naquele jogo lá, né, também se complicou, fez lambança na partida. E hoje, nesse jogo fácil, né, contra um time que, com certeza, se não for o pior, é um dos piores da Libertadores, ele conseguiu complicar uma atuação, uma arbitragem fácil. Seria muito fácil para ele e também para o trio de arbitragem. Agora, o fato é, Xande, que o Flamengo continua invicto no Maracanã, né, já há 4 anos. Né? O Flamengo não perde no Maracanã pela Libertadores há um pouco mais até de 4 anos. A última derrota foi para o Peñarol, em 3 de abril de 2019, ainda quando o Flamengo era dirigido por Abel Braga, né? Foi antes do Jorge Jesus. E a torcida realmente também foi destaque nessa partida, né? Lotando o Maracanã, um público de 48.895 torcedores do Flamengo, alguns chilenos, mas a maioria esmagadora de torcida do Flamengo. É isso aí. E aí, teve craque do jogo? Ah, teve craque.
craque do jogo foi ele, Pedro, fez 2 gols com categoria, né, com presença diária. Ele que vem aí de uma barração na primeira partida contra o Coritiba, não começou a partida contra o Coritiba, e com a chegada de Sampaoli, de Jorge Sampaoli, retomou aí a posição de titular do Flamengo. Ele que organizou as jogadas de ataque, levou perigo a toda hora ao goleiro Pérez, da equipe do Nublense, e também marcou 2 gols e teria feito a assistência para o terceiro gol se o árbitro não resolvesse anular o terceiro gol, né, que seria de Everton Ribeiro, lá no segundo tempo. Pedro é o craque do jogo, Xande. É isso aí. E será que teve perna de pau? Faz a pergunta para mim. Eu acho que teve perna de pau. A gente tá aqui. Possivelmente era alguém de amarelo, né? Não, tá fácil, né? Tá fácil. Hoje ele tava de azul, Marcelo. Tava de amarelo, não. De azul? Já dei a dica aqui. Já dei. Marcelo, você sabe quem vai receber o perna de pau hoje? Esse juiz, esse árbitro, que até aquele momento, né, ele vinha bem na partida. Mas a arbitragem você não pode ficar elogiando, não, porque de uma hora para outra acontecem, né, as situações mais bizarras. Isso que aconteceu hoje no Maracanã foi bizarro. Bizarro. Ele é 1 metro de distância, ele vendo o lance de frente, e aí ele anula o gol do Flamengo, e depois de ter visto lances que não davam para definir realmente se houve falta, do meu ponto de vista, se houve falta ou se não houve falta. E aí, meu amigo, o indulto é pro réu. Você não pode prejudicar o time por conta disso. Se você tem a dúvida, meu amigo, a dúvida, você confirma o gol, né? Agora, eu entendo essa situação da arbitragem, porque por que tem que dar ouvido para o VAR se você tem certeza daquilo que aconteceu, né? E fica feio uma coisa dessa, porque o cara perde a credibilidade. Fica aí, então, com um troféu de perna de pau o nosso amigo colombiano. E que ele aprenda, né? De alguma forma, que ele seja aí repreendido por essa situação, que eu não sei se vai ser, porque isso pode ser até uma recomendação da própria comissão de arbitragem lá da Conmebol, mas que é ridículo, né? É ridículo. É isso aí. Marcelo, vamos lá. O Flamengo joga domingo, naquele horário. Antes de falar o jogo, eu tenho uma plaquinha aqui, ó. É um pedido. Aliás, é um apelo, né? Acho que é o apelo de vários torcedores do Flamengo. Chega de 3 zagueiros, né? Joga com 2, faz o feijão com arroz, ô Sampaoli. Joga com 2 zagueiros, porque a gente está acostumado. O Flamengo joga desde 1895, antes do futebol chegar em 1914, já eram 2 zagueiros no Flamengo. Já jogava com 2 zagueiros. A gente se acostuma com isso, né, gente? Sampaoli vai ter que começar, né, a pensar muito bem, né, nessas questões, porque o que ele tem ali, né, de peças valiosas no plantel, ele não pode errar, porque se ele cair no mesmo erro que caiu o Vitor Pereira, ele talvez não vá durar muito e o Flamengo vai cair de novo no conto da multa rescisória. Não é, Marcelo? É verdade. E a multa rescisória é bem recheada, hein, do Jorge Sampaoli. 65 milhões, né, de reais. Uma multa bem considerável. E além do Arrascaeta, né, que está voltando, tem Bruno Henrique. Né, e se voltar em alto nível, né, no futebol de alto nível também, vai merecer ali algumas oportunidades no time do Flamengo. Mas agora, Xande, o Flamengo vem com uma maratona de jogos importantes. E eu acho que o grande teste de fogo, né, para o Jorge Sampaoli vai ser no próximo domingo, quando o Flamengo enfrenta o Internacional, 11 horas da manhã, no Beira-Rio, lá em Porto Alegre, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. E depois, na quarta-feira, o Flamengo joga contra o Maringá, no Maracanã, 9h30 da noite, um jogo de volta, né, da terceira fase da Copa do Brasil,
um jogo importantíssimo. O Flamengo não pode ser eliminado na terceira fase da Copa do Brasil, porque tem um orçamento, né? E tem que cumprir a meta do orçamento. E uma das metas desse orçamento é chegar pelo menos à semifinal da Copa do Brasil. O Flamengo precisa fazer 3 gols para ganhar do Maringá no tempo normal, sem precisar de cobranças de pênaltis, tá? Mas antes, eu quero falar com você, meu amigo, você, minha amiga, que ainda não se inscreveu no canal. Inscreva-se já, curta os nossos vídeos, ative o sininho e não perca nenhuma das atualizações do canal Covil Rubro Negro, o canal que mais cresce no YouTube. Acompanhe a gente também nas redes sociais, lá no Facebook, lá no Instagram, lá no TikTok. Você tem o melhor conteúdo do Mengão nas redes sociais. Sabe por quê? Porque isso aqui é Flamengo, hein, Xande? É, isso aí. Valeu, abraço. Rapaz, você sabe que esse jogo das 11 horas, antigamente ali no Beira-Rio, tinha, não sei se ainda tem, né? Tinha uma churrascaria ali chamada Saci, que você passava por ali, era aquele cheiro de churrasco. Agora você imagina, não sei se ainda tem, né? Você imagina um jogo às 11 horas da manhã, quase no horário do almoço, e os caras sentindo o cheiro do churrasco. Não vai ser mole, meu amigo flamenguista, minha amiga flamenguista. É isso aí, estamos conversados e nos vemos agora no próximo jogo, esse das 11 horas, a nossa resenha pós-jogo, que vai estar rolando aqui no canal que mais cresce no YouTube, é o Covil Rubro Negro. Um beijo nesse coração, fica com Deus e um bom resto de semana. Fui!